Olá, bom dia. Santas Casas e hospitais filantrópicos do SUS vão receber 2 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. Mais de 7 milhões de pessoas recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial. São informais e microempreendedores do CAD Único e beneficiários do Bolsa Família. E veja também, Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. E terminam hoje as inscrições para o Enem. Hoje é sexta-feira, 22 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias o projeto de lei que garante ajuda de 60 bilhões de reais a estados e municípios para enfrentar os efeitos do coronavírus. Ontem, ele se reuniu com governadores e os presidentes da Câmara e do Senado. Na mesma mesa, executivo e legislativo, e por videoconferência, os governadores do país. O objetivo, discutir a sanção do projeto de lei que libera 60 bilhões de reais para estados e municípios. Mas o presidente Jair Bolsonaro destacou a necessidade de contrapartida, que não haja reajuste dos servidores e sinalizou que deve vetar parte do projeto que garante aumento de salário a algumas categorias. Quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Os governadores apoiaram o veto e falaram sobre a importância da reunião para a construção de um consenso entre todos os poderes neste momento de pandemia mundial. Para eles, a sanção do projeto deve ser urgente para que estados e municípios possam receber a primeira parcela dos recursos ainda em maio. Isso é crucial para os entes federados, porque nós estamos vivendo um momento de uma perda brutal das nossas receitas. O Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. Os presidentes da Câmara e do Senado defenderam o projeto aprovado pelos parlamentares e pediram responsabilidade para enfrentar a pior crise sanitária do país. Chegou a hora de todos nós darmos as mãos. Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca, porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra, e na guerra todos perdem. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar, no pós-pandemia, da nossa recuperação econômica e da recuperação, dos empregos dos nossos brasileiros. E além de receber os 60 bilhões de reais, estados e municípios vão contar com mais um reforço. Serão suspensos os pagamentos de dívidas com a União, com bancos públicos e organismos internacionais. O valor total de recursos pode chegar a 126 bilhões de reais. No total, as medidas de apoio a estados e municípios somam mais de 125 bilhões de reais. Vão ser destinados como auxílio emergencial cerca de 60 bilhões de reais, que serão pagos em 4 parcelas pelo governo federal. 10 bilhões de reais vão ser destinados a ações de saúde e assistência social, como pagamento de profissionais. 50 bilhões de reais para compensar a queda na arrecadação. Para receber os recursos, estados e municípios ficam impedidos de aumentar as despesas com o pessoal e os salários de servidores públicos até dezembro do ano que vem. Com isso, a redução de gastos com o pessoal deve chegar a 99 bilhões de reais. Os servidores públicos federais também vão ficar com os salários congelados até o ano que vem. Outras medidas são a suspensão das dívidas previdenciárias e do pagamento da dívida de estados e municípios com a União até dezembro deste ano. Também não precisarão ser pagos débitos com bancos públicos, como a Caixa Econômica e o BNDES, e com organismos internacionais, como o Banco Mundial. É um benefício duplo para os estados e municípios, tanto do ponto de vista da transferência e da suspensão de dívidas, como também
uma possibilidade de que ele mantenha as suas finanças, estados e municípios, as suas finanças mais equilibradas. É possível e nós estamos caminhando nesse sentido de construir as condições para que, passado esse primeiro momento, nós possamos sim ter o Brasil de volta ao que ele era, e se Deus quiser, melhor ainda. E mais de 7 milhões de pessoas recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. São informais e microempreendedores que estão no cadastro único, nascidos em maio e junho, e também beneficiários do Bolsa Família com NIS final 5. A Caixa também vai pagar a primeira parcela do novo lote de aprovados para trabalhadores que nasceram em abril. Marinês, de Chapuri, no Acre, está esperando a segunda parcela do auxílio emergencial. Agora, no dia 25, se Deus quiser, vou receber de novo, porque esse dinheiro é uma ajuda para mim, meus filhos, de eu comprar alimentação para eles. Os pagamentos desta segunda parcela do auxílio emergencial começaram no início da semana para os beneficiários do Bolsa Família. O cronograma vai até o dia 29 de maio, seguindo uma ordem de acordo com o último número do NIS, o número de inscrição social. Para o público em geral que não é beneficiário do Bolsa Família, a Caixa mudou a forma de repassar o dinheiro. Isso para evitar aglomerações nas agências. Agora o crédito vai ser feito por data de aniversário nas poupanças digitais dos beneficiários. Para eles, o cronograma começou nesta quarta, dia 20, e termina em 26 de maio. Recebem primeiro os nascidos em janeiro e fevereiro. Quem nasceu em março e abril recebe no dia 21. Já dia 22, o pagamento é feito aos nascidos em maio e junho. Sábado 23 é a vez dos nascidos em julho e agosto. Dia 25 recebe quem nasceu em setembro e outubro. E no último dia, quem nasceu em novembro e dezembro. Railiane, de Belém do Pará, já está aguardando para receber. Pagar algumas contas atrasadas, né? Que devido às atividades paradas, a gente ficou sem ter esse recurso para fazer os pagamentos. E além desses pagamentos do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal fez um balanço das operações no primeiro trimestre do ano. O banco teve lucro líquido de 3 bilhões de reais. Até agora, o banco já pagou quase 50 bilhões de reais de auxílio emergencial, sendo 37 bilhões de reais na primeira parcela e quase 13 bilhões na segunda parcela. A Caixa também pagou, de 4 a 20 de maio, quase 2 bilhões de reais de benefício emergencial BEM, o programa de emprego, e beneficiou 2 milhões de trabalhadores. Reduziu o cheque especial e ainda concedeu uma nova linha de crédito no valor de 7 bilhões e meio de reais para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso, abriu 40 milhões de novas contas. 20 milhões de contas, certamente são contas para pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de banco. Isso trazendo uma carteira digital e a inclusão social. E já está disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O pagamento, que era feito sempre no dia 15 de cada mês, foi antecipado. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, nesse momento de crise aí, é dinheiro no bolso do consumidor, né? É isso mesmo, Renata. Que boa notícia, né? Porque um dinheiro extra é sempre bem-vindo. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Nesse primeiro lote, devem receber os contribuintes idosos e portadores de doenças graves. Uma outra mudança também no imposto de renda esse ano é em relação ao número de lotes, que passou de 7 para 5. Então, todos os contribuintes vão receber a restituição mais cedo em 2020. O último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro. E o dinheiro agora passa a ser creditado no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15, como era antes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet. O endereço é www.receita.economia.gov.br. O pagamento desse primeiro lote, como a Renata já disse, foi antecipado para 29 de maio, semana que vem.
Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, o INSS vai manter as agências fechadas até o dia 19 de junho. E para garantir o atendimento, os serviços à distância foram ampliados. Foi assim, usando apenas um telefone, que a dona de casa, Maria Luzimar, descobriu quanto tempo falta para se aposentar. A minha filha colocou o aplicativo no meu celular, assim ficou muito mais fácil. Não preciso sair de casa para ir na agência para saber, né, para tirar minhas dúvidas. A Sebastiana, moradora de uma zona rural no Acre, usou a internet para se aposentar. Eu estou aposentada, em nome de Jesus. Agradeço. Site, aplicativos para celular, a Central 135, esses são os canais de atendimento do INSS. O cidadão não precisa mais se deslocar para as agências, porque os serviços que antes dependiam da presença dele, agora são oferecidos por esses canais de atendimento, como, por exemplo, o site Meu INSS. Vale lembrar que mesmo com as agências fechadas, nenhum serviço foi paralisado. Os benefícios que estavam em análise estão sendo analisados pelos servidores e assim como as necessidades dos segurados, caso eles precisem de alguma coisa do INSS, sendo atendido pelos canais remotos. E um aviso agora aos estudantes. Hoje é o último dia de inscrição para o Enem. As provas estavam marcadas para novembro, mas por causa dessa pandemia, o Ministério da Educação vai prorrogar a aplicação das provas e os participantes vão ser consultados sobre as novas datas. Mais de 4 milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Enem. Para se inscrever, basta acessar enem.inep.gov.br. As Santas Casas e hospitais filantrópicos conveniados ao SUS vão receber 2 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, o Brasil tem 126 mil pacientes recuperados. São 20 mil mortes. E uma das estratégias para combater a doença é testar o maior número possível de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento no número de testes realizados permitiu conhecer melhor o comportamento e a propagação da doença no Brasil. No início da pandemia, a média era de 200 exames analisados por dia. Agora, esse número chega a 7 mil testes realizados a cada 24 horas. É muito importante destacar que os nossos laboratórios de saúde pública, eles partiram de 0 exames, porque a gente não tinha esse exame no país e nem no Brasil. Eles foram capacitados no meio de março e, a partir de então, a escala foi de crescimento geométrico. Então, hoje, eles estão conseguindo realizar muitos exames. Até o momento, o Brasil testou 585.307 pessoas para a Covid-19. Isso permitiu detectar que 66% dos municípios brasileiros têm casos da doença e identificar que o maior percentual de municípios com registros do novo coronavírus está nas regiões Norte, com 79,6%, e Nordeste, com 74,2%. A partir dessa ação que nós estamos planejando, será apresentada e posteriormente para todos os estados, a gente vai dar um passo adiante na questão do monitoramento para que, prevendo diferentes situações, tanto aquelas situações de estados que estão com um elevado número de casos, e aí a gente pode priorizar áreas mais vulneráveis, como também outras estratégias para aqueles municípios que não têm casos ou que têm pouco casos, e de que forma vai se dar esse monitoramento. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ótimo fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá!